Cheguei! Aê, boa noite, boa noite. Olá, olá, olá. Como vocês estão? Tudo bem? Marcelo, nosso convidado já chegou. Para você, Marcelo. Esquece, Marcelo. Esquece o não e o talvez. Olá, tudo bem? Esquece o não e o talvez. É o seu amor que vai chegar. Fábio Júnior, viu, Marcelo? Gosto muito, hein? Boa noite, olá, olá, olá. Boa noite, boa noite. Minha mãe é do fã-clube, né? Minha mãe ama aí o Fábio Júnior, né? Então, eu passei a minha vida inteira aí, minha adolescência e infância, escutando Fábio Júnior. Então em sua homenagem, Fábio Júnior. E você viu a música? É Quando Gira o Mundo, né? Quando gira o mundo. Muito obrigada pela sua presença aqui na Jornada da Advocacia. A gente está fazendo Imagina. lives para desmistificar o advogado robusto, aquele advogado que não erra, que não tem medo, aquele advogado que não existe. A gente está trazendo para a população, para os nossos colegas, enxergar que a advocacia é sensacional, é a melhor profissão do mundo, mas que ela é exercida por pessoas para pessoas. Então, verdade. Nisso, a gente precisa de pessoas aqui. E aí o Fábio Júnior canta Quando Gira o Mundo, você tem que não e eu talvez. E aí eu quero começar, Marcelo, te perguntando, quando você lá na infância ouvia essa música do Fábio Júnior, você conseguia lembrar esse Marcelo de hoje? Você conseguia enxergar esse homem que está aqui hoje, que é um advogado... De jeito nenhum, de forma alguma. Ai, não mesmo. Como que você enxergava assim o Marcelo do futuro? Você tinha esse pensamento em algum momento lá na infância? Ah, isso aí eu tinha. Uma coisa que eu sabia, assim, que estava dentro de mim, eu falava, ó, eu tenho que progredir, né? Eu não posso... Tinha meus pais bastante humildes, né? Tanto a minha mãe, não sei se ela tá me vendo aqui. Um beijo, mãe, te amo. Tanto a minha mãe... Tanto a minha mãe quanto meu pai, bem humildes. Meu pai é falecido já, mas a última profissão dele foi guarda municipal. A minha mãe é funcionária pública, mas é funcionária pública administrativa ali, coisa bem simples, né, no Ministério da Saúde. Então, assim, ela teve que... eu tive que... Esse era um pensamento que eu tinha. Eu falava assim, olha, eu quero... tive alguns exemplos, né, minha madrinha, né, que era advogada, inclusive, é advogada, né, tem um escritório e tal, e sempre me despertou essa atenção aí à advocacia, né. Você se apaixonou pela advocacia, então, já na adolescência? Assim, eu lembro que a minha tia, ela tinha um escritório que era ali no Edifício Central, no Rio Branco, não sei, quem não é do Rio aqui talvez não conheça, mas é um edifício muito famoso, né? E eu tenho um outro primo, né? Não sei se ele tá me vendo aqui, o Marquinho, hoje em dia ele mora nos Estados Unidos, aí o Marquinho, ele já trabalhava com ela, e ele eu devia ter uns 13, 12 anos, mais ou menos. Aí eu sou de Nova Iguaçu, né? Então eu pegava o inclusive a Fanny é minha amiga. Um beijo, Fanny. Bem na cabeça, né? Aí eu pegava um ônibus, aí a minha tia falava, não, vem pra cá, fica comigo, vamos lá pra casa, que ela morava aqui pertinho, aqui na Barra da Tijuca, né? Falava, vamos lá pra casa. Aí eu ia, e aí meu primo, ele ia me buscar na rodoviária, lá no ponto final do ônibus, né? E eu lembro que a gente... pra gente era tudo maravilhoso, né? Tipo, os prédios no centro da cidade e tal. Então isso, de certa forma,
me inspirou com certeza aí ver o trabalho, né? Como minha tia trabalhava, né? Ficava lá. Meu pai nessa época trabalhava também, ajudava ela lá na parte administrativa. Aí eu ter um pouco dessa vivência, isso ajudou, inclusive, a eu escolher, né? Fazer direito, né? Inclusive. Aí você, quando escolheu, quando determinou que seria advogado, já por conta dessa influência, de você já estar ali no meio, quais foram os contras, assim? O que passou na sua cabeça ou não teve nada, né, na escolha, na determinação dessa profissão? Não teve. Quando foi que você duvidou que poderia ser advogado? Ah, legal, legal. Ah, eu sempre fui um cara assim muito ativo, né? Muito de gostar de festa, de gostar das pessoas, comunicativo, né? E aí na escola, eu tive dúvidas sim, vocês vão rir, né? Na escola, eu fazia parte de grupos de teatro, e aí a gente fazia peças na escola e tal. E aí eu lembro que um dia eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, olha só, eu acho que eu não quero fazer mais direito, não. Acho que eu quero fazer agora teatro. Olha que legal. Ai, minha mãe, você tá maluco? Você vai fazer teatro? Aqui é todo mundo pobre, você vai ser mais pobre ainda que a gente. Aí eu falei, pô, mãe, mas eu gosto e tal, não sei o quê. Ela falou, você tem que pensar melhor nisso. Você não pode ter... Pensa melhor nisso. Aí ela foi conversando, minha mãe sempre foi muito de conversar, né? E aí a gente conversou bastante, né? E ela acabou me demovendo dessa ideia, me mostrando, né? Falou assim, ó, você faz direito, se fizer direito, você tem aí um leque de oportunidades para você poder fazer. Depois você pode fazer um curso de teatro e tal, né? Nunca me interessei depois, não. Mas... Oi? Depois você não fez? Não, não, depois eu não fiz. Teve um dia desse aí, acho que foi ano passado, que teve um... lá o congresso lá do Afonso, lá em São Paulo, não sei se você estava. Aham, sim, sim. Eu até conversando com a Olivia, né? A Olivia falou, a Olivia fez cinema, né? Então, assim, eu fiquei maravilhado. Eu falei, que incrível, cara. Por isso que os vídeos que eu vejo dela são tão bons, né? Eu falei assim, eu sempre tive essa vontade de fazer um curso de Aham. interpretação e tal, mas eu nunca dei seguimento nisso, não. Você sabe que aqui em São Paulo, na UAB, a gente teve na seccional, a gente teve teatro. Teve Sério? curso de oratória, teve Que teatro legal. também. Uhum, Foi muito uhum, bom. muito legal. Advogado, o ator, ele aprende a lidar com as emoções, né? E o Sim. advogado, ele precisa administrar as emoções também, né? Para poder atender Uhum, melhor, para poder saber como tratar esse cliente, como fazer ele andar e tudo mais. sim. Aí você desistiu por uma questão financeira até então no momento, né? Era uma Uhum. questão de a família daquele momento, daquele estado, e aí você veio a ser advogado. É, como foram assim a captação, os primeiros clientes? Como que você não é como você conseguiu, mas qual era a sua interpretação do contexto de advogar, né? Agora eu sou advogado, como é que eu faço a captação? Como eu Legal. faço uma primeira entrevista, por exemplo, com o cliente? Legal. Bom, eu lembro que até um pouco antes, na época que eu ainda era estagiário, né? Toda a minha receita, tudo aquilo que eu recebia de bolsa, né? Era quase que 90% para pagar a faculdade. E sobrava um pouquinho lá e tal que eu usava durante o mês, mas eu não tinha muito. Mas eu já ficava pensando que quando eu pegasse a carteira da OAB, acredito que esse é o pensamento de muito advogado, vou ficar rico. Peguei a carteira da OAB, tô milionário. E na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Obviamente que quando você pega a carteira da OAB, você vai para um outro patamar, você vai para um outro degrau aí na tua carreira, mas existe aí uma grande ainda jornada que você deve cumprir, que as faculdades não ensinam, infelizmente. Uma faculdade ensina a gente as soft skills que a gente tanto precisa hoje, não só na advocacia, mas qualquer uma pessoa que quiser empreender, como vendas, negociação, inteligência emocional, e tantas outras que a gente necessita. Então, eu tive outros pessoas na minha família que empreendiam, né? Meu tio vendia roupa, eu cheguei a vender roupa uma época também,
lá na minha adolescência, até na época de faculdade. Então eu meio que tinha algumas noções assim do que era venda, né? Tive um tio que tinha uma lojinha assim que vendia coco, gelo, trabalhei com ele quando era adolescente. Então eu tinha um pouco assim dessa coisa assim de saber algumas coisinhas em relação à venda, né? Talvez pelas minhas próprias características mesmo. E quando eu peguei a carteira, eu trabalhava, né, em outro escritório, acredito que essa deve ser uma realidade de muitos, trabalhar em um escritório e por fora fazer ali um processo ou outro, né? E uma das primeiras coisas que eu fiz, eu quis ter um site, né? Um site era um site bem simples, muito simples mesmo, né? Que só tinha lá o meu nome e tal. Não, minto. Antes do site, essa aqui é boa, hein? Essa aqui não é da época, deve ser da época de muita gente, não. Antes do site, eu fiz um cartão roxo, sei lá, vinho. Tinha um cartãozinho que eu distribuía esses cartões e eu conversava com os meus amigos. Eu falava, pô, se você conhecer alguém, você me indica, né? Pô, se tiver alguma coisa pra gente fazer, me indica, vamos que eu te dou um percentual aí e tal. Conversava com outros advogados que não atuavam na mesma área que eu, que eram meus amigos, que tinham feito estágio comigo, ou que eu conhecia da faculdade, né? Para tentar ali fazer algumas parcerias. E o atendimento eu fazia na sala da OAB. Eu fazia lá na sala, reservava a sala da OAB aqui do Rio, da seccional do Rio, e agendava lá com o cliente chegava, aqui é o seu escritório? Eu falava, não, aqui é a OAB, eu vim aqui fazer um atendimento, meu escritório não é aqui, no momento eu estou atendendo aqui. Enfim, não deixava de atender, né? O importante é você dar o atendimento ao cliente. E quando você atendia, qual era a sua maior dificuldade em relação ao fechamento? Porque você falou assim, na fala você deixou claro que advogar é empreender. Quando foi dentro da sua advocacia que isso caiu, que essa ficha efetivamente caiu? Foi quando você precisava usar, foi quando você precisou sair de lá e ver como é difícil, né? Sair do outro escritório e ver como é difícil captar o cliente. Quando foi que você percebeu que era empreendedor? Olha, eu acho que isso daí é uma coisa inata mesmo, né? Eu acho que já vem comigo aí desde a adolescência. Na verdade, eu percebi isso, a primeira vez que eu percebi isso foi quando meu pai, não sei se a galera sabe, fez tipo uma casinha com aquelas ripas de caixote de feira e montou tipo uma coisa para mim de fogos, de vender fogos, né? Bombinha, estalinho. E aí ele ficava comigo na porta lá da casa da minha avó, né? Eu devia ter uns 8 anos, 7 anos, e a gente ficava lá vendendo, né? E aí, a partir dali, ele começou a me explicar, olha, eu comprei isso aqui, só que a gente vai vender mais caro, isso aqui você vai ter um lucro. Então, acho que é uma coisa que já vem comigo desde pequeno. E na advocacia não foi diferente. Eu via a advocacia como algo que precisava, obviamente, estava preocupado em resolver, estou até hoje em resolver os problemas das pessoas, das empresas, das pessoas, mas que ao mesmo tempo tem uma contrapartida que sobre algo para mim, né? Em decorrência do meu tempo que eu estou utilizando. Então era tudo muito intuitivo, né? Era muito intuitivo, não era nada... Hoje eu tenho um script, eu passo esse script para os advogados, né? Eu tenho aí várias respostas para objeções, a maioria dos clientes fazem as objeções. Hoje a gente tem isso, mas no início era muito intuitivo, né? Era uma coisa assim meio que na hora ali, né? A gente não... E às vezes não dava certo, né? A maioria das vezes não dava certo. Às vezes dava, né? Às vezes dava, mas às vezes não dava, né? Então, assim, a minha taxa de conversão, vamos dizer assim, não é o que é hoje, né? Olha que interessante. O Marcelo ele está falando para a gente que assim, advogar é sim empreender, né? E que você precisa enxergar no seu cliente alguém que precisa ter uma necessidade suprida. Então, quando o cliente procura advogado, muitas pessoas ficam presas ao objeto jurídico da ação, mas não entende que o cliente ele vem buscando além disso, né? Ele vem buscando um acolhimento, ele vem buscando a concepção de que ele de repente pode achar caro o honorário, de que alguém pode ficar falando na cabeça dele, como tem, né, Marcelo? Não sei se acontece com você, mas comigo acontece os espíritos zombeteiros, que a gente fala uma coisa para o cliente,
Aí tem o amigo do irmão do cunhado do cliente, que Do fala que primo. fez direito no primeiro ano. Aí ele fala mais, aí o cliente te manda o WhatsApp, aí você tem que ficar absorvendo aquilo e trabalhando em cima daquilo, né? Hoje você ainda atende clientes pessoalmente ou Atendo. não? Quer dizer, pessoalmente, agora não. Então, a gente está fazendo via videoconferência, né? Esses dias mesmo aí, ontem, eu estava fazendo fiz um atendimento. Mas eu atendo, sim, né? Principalmente os clientes empresariais, faço as reuniões externas, né? Se for necessário e tudo mais. Eu acho que assim, para a gente, até para eu poder passar essa confiança para quem trabalha comigo, eu tenho que estar nessa linha de frente com eles para dizer e mostrar, olha, às vezes vai dar certo, às vezes não vai, né? Às vezes o cliente está no momento de compra, às vezes ele não está no momento de compra ali do serviço, né? Por mais que você use as técnicas, né? Faça copy, use os gatilhos mentais, você não vai conseguir ali demover aquele cliente da ideia de que ele precisa pensar alguns dias, né? Só que esse ciclo da venda, esse processo da venda, né? Virou hoje em dia uma coisa científica, né? Hoje a gente consegue metrificar várias coisas, né? Quanto tempo que o cliente leva para fechar, né? Enfim, é muito louco isso, porque a gente não sabia de nada dessas coisas na faculdade. Ninguém passou isso pra gente, né? Então, assim, as hard skills, né? Hã? É tudo mato, né? A gente que vai descobrindo e vai Sim, ceifando e sim. passando. Uhum. Sim, eu conheço muitos advogados, inclusive eu tive alunos assim, que têm pós-graduação, doutorado, livro, mas que não tem cliente, né? Porque aprendeu lá, focou bastante nas hard skills, né? Na parte técnica do direito, mas o que realmente faria, de repente, uma diferença na vida dele, para ele trazer não só cliente, mas também para ele conseguir se destacar aí no meio profissional, até trabalhando no escritório, isso ficou para trás, né? Então, as pessoas acabam tendo essa dor, né? De querer suprir isso, né? Resolver essas questões, né? Que realmente, para quem não tem muito... Para mim foi mais fácil, porque eu gosto de vender, né? Então, assim, me dá prazer quando eu consigo atender alguém, eu consigo entender o problema dela, passar a solução que eu vou apresentar e essa pessoa fechar comigo. Isso me dá prazer, ativa um hormônio aqui nessa cabeçona aqui, que eu fico super feliz quando eu faço isso. E quando eu resolvo, ainda, quando a gente consegue resolver o problema daquele cliente, aí eu fico mais feliz ainda, entendeu? Então isso é meu, e como se fosse... como é que eu vou trazer isso? Fazendo uma metáfora, como se eu estivesse ali jogando um jogo e esse jogo eu estou fazendo pontos, entendeu? E esses pontos me ajudam e ajudam quem está comigo no meu time, que é o cliente, né? Mais ou menos isso, né? Você está falando agora de um ponto que é fundamental, que é assim, o advogado entender que ele sim faz venda. Mas, Fernanda, a OAB veda você fazer venda. Ok, gente, porque a OAB sabe que se liberar, as pessoas vão perder a noção do que é o papel institucional do advogado. Sim. Então, a gente não pode perder essa noção, esse viés jamais, né? Então, nosso papel institucional a gente tem que cumprir. Mas, sendo empreendedor, você precisa ir lá e fazer a captação do seu cliente. Você precisa aprender dentro dos meios. E a OAB não proíbe que você venda, porque você vai vender o seu serviço. Inclusive, ela tem uma tabela, né, de honorários para poder justificar essas vendas também. Acontece que você não pode perder o viés institucional jamais, né? Aí, Marcelo, qual que foi assim hoje? Você hoje empreendedor, empresário do ramo do direito, né? Um advogado que entende que é o eu presa, né? Que é o profissional da linha de frente. Qual foi assim, o perrengue, né? Falando de perrengue, qual que é a maior dificuldade? É ser o Marcelo advogado, tá lá na sala de audiência, tá fazendo petição, ou ser o Marcelo CEO, que é aquele que Uhum. está margem de pessoas, de organizar processos, né? Sistemas de trabalho, de escalar o seu negócio. Qual que é quem é o Marcelo hoje, né? Hoje você está mais lá ou está mais cá? E como que você É, se sente? Não é assim oficialmente, porque eu sei que oficialmente você é CEO,
Mas eu quero saber assim, você é CEO? Você vestiu já o papel de CEO verdadeiro? Muito legal essa sua pergunta. Hoje eu posso dizer para você que eu sou muito mais um cara do executivo, né, do que do operacional. Que eu, na verdade, hoje eu estou fazendo uma migração para ir para o estratégico, para sair do executivo, para ter pessoas no meu lugar, no executivo, para que essas pessoas elas possam fazer o quê? Gerenciar, estar ali fazendo o que eu meio que eu faço hoje, né? Vendo as questões de marketing, vendo as questões de gestão, vendo as questões de automação, né, da advocacia 4.0, e eu estar mais numa questão estratégica, num ponto estratégico, de ver soluções para poder implementar e passar essa estratégia para quem está tanto no executivo como quem está no operacional lá, fazendo as audiências, fazendo as petições, né? Conversando com o cliente, né? Enfim. Hoje eu estou muito mais, a minha função é muito mais essa função de gerir o negócio, né? Que a minha ideia é que daqui a um tempo essa função ela também seja terceirizada, delegada, vamos dizer assim, para que outra pessoa possa fazer o que eu estou fazendo, para que aí sim eu possa ter uma visão mais estratégica ainda do negócio aí para fiz até um vídeo hoje falando sobre isso, que é até sobre o Gouveia Vieira, né? Que é um escritório aí que tem mais de 150 anos, para que eu faça o quê? Para que o escritório ele se torne um legado, para que o escritório ele não seja só um escritório enquanto eu viver, mas para que ele seja um escritório para a posteridade aí que possa ajudar muitas pessoas no futuro também. Então essa é a ideia, né? Eu comecei lá na linha de frente, né? Tem uma linha do tempo, né? Comecei lá na linha de frente, talvez muitos que estão assistindo aqui hoje, eles estão nessa posição também, de atender, de fazer imagem para postar no Instagram, de fazer a petição, ir na audiência, faz sustentação oral. Então, assim, é o bombril, é o mil e uma utilidades, né? Mas isso é por um tempo. Vai chegar uma hora que as coisas vão começar a crescer e que você vai precisar de alguém para fazer muitas coisas para você, né? Até o Brian Tracy fala sobre isso. Não sei se é no primeiro mais importante, ou tem um outro livro que ele também fala bastante sobre essa questão das prioridades. Ele fala, tem lá A, B, C, D, E, né? O que é a tarefa A, né? De prioridade A, que é a mais urgente, o que é a B, que é importante, a C, que já não é tão importante, a D, que você pode delegar, que você pode eliminar. Então, tudo isso aí, o advogado ele vai aprendendo aí no decorrer, né? Obviamente, precisa entender que ele, a não ser que ele queira, né? Não, eu quero sempre fazer isso que eu faço hoje. Se ele não quiser mudar, não quiser crescer, não tem problema também, né? Conheço advogados que se formaram aí comigo, né? Que estão nesse papel até hoje ali de estar no operacional. O cara quer, ele gosta de estar no operacional, né? Então, assim, aí eu migrei para o executivo, né? Para estar cuidando ali das coisas mais dos processos de marketing, de vendas e tal. Olhar como é que estão os contratos, né? De repente, fazer algum tipo de melhoria. Ajudar os advogados que estão na linha de frente a fechar os negócios, enfim. Mas isso também é algo que tem que sair. Porque quando você fica muito preso nessas questões mais ligadas ao operacional e ao executivo, você não consegue ter uma visão Matrix fora da caixa, né? Você fica muito preso ali àquelas realidades do dia a dia, de cliente ligando, cliente que reclamou, cliente que gostou, cliente que não gostou, cliente que amou, cliente que foi no escritório, o retorno que você está tendo, B. Então, assim, o meu sonho, né? O que eu persigo é um dia poder olhar relatórios e números, né? E ajustar ali as coisas olhando relatórios e números, né? Que eu acho que esse é o papel do empreendedor, né? Inclusive o meu modelo, né? Que quem sabe não, um dia eu chego lá, é o Flávio Augusto, né? Que é um grande empreendedor aí, que ele, a cabeça dele meio que funciona assim, né? Ele está ali na função estratégica, né? Talvez um dia ele nem na função estratégica mais esteja. Alguém esteja na função estratégica no lugar dele. Eu acho isso maravilhoso, incrível. Mas assim, você já tem desenhado o eu do futuro, né? Sim. Que é onde você quer chegar. O que eu quero que você me fale aqui, essas passagens do produtor, do executor, para o executivo, né? Da produção para o executivo. O que doeu aqui? O que você foi buscar? O que faltou?
Sim. O que você teve de dificuldade? Conta. Não é para esconder, Sim. Marcelo. Tá aqui para isso. Olha, algumas coisas, obviamente, a gente tem que aprender na marra. Não tem jeito. Se a gente, eu lembro que teve uma em 2008, não sei se foi em 2008, se foi em 2009, teve um evento no Rio, aqui no Rio, o nome do lugar é alguma coisa portuguesa. Se alguém souber aí, me fala, alguém que está vendo aqui, me fala que para saber beneficência portuguesa, fica bem no centro, né? E foi um evento ligado justamente, isso foi em 2008 ou 2009, justamente ligado à questão do empreendedorismo jurídico. E quando eu fui lá, inclusive eu conheci, certamente quem é do meio jurídico conhece, o Rodrigo Bertozzi, foi quando eu conheci o Rodrigo Bertozzi, li um dos livros dele, e a partir dali eu comecei a ver, opa, caraca, estou fazendo tudo errado. Eu tenho que meio que alterar aqui as coisas que estão acontecendo na minha vida para poder melhorar isso. E uma das coisas que eu tive muita dificuldade, eu confesso, foi separar a questão financeira com a questão do escritório, né? O que é meu, o que é do escritório, eu misturava, eu embolava uma coisa, usava meu dinheiro para pagar. Não, o dinheiro é do escritório, o dinheiro é meu. Isso foi uma das dificuldades que eu tive. Outra dificuldade que eu tive também Mas, foi... peraí, essa dificuldade, ela chegou a gritar ou você percebeu antes que fosse tarde demais? Porque eu falo isso Não, porque eu tenho uma escola, né, que é uma escola de ensino profissionalizante. Eu abri ela em 2000 e eu era legal. muito, eu não tinha essa, para mim era o caixa eletrônico. E lá, o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro e tudo mais e misturava. Até que eu comecei a amadurecer e ver, não tenho, eu tenho que começar a administrar. Mas para eu amadurecer, eu precisei ver que eu estava sem dinheiro, pessoa física, sem dinheiro, pessoa jurídica. Eu precisei falir um pouquinho para entender que não é assim que funciona, né? Aí eu fui buscar esse gap, fui buscar resolver essa questão. É nesse sentido, assim, chegou a sangrar, chegou a doer, ou você chegou a tempo e falou, opa, tem alguma coisa, ou alguém te falou, como é que foi? Então, algumas pessoas, né, me falaram, cara, você não pode misturar as tuas finanças pessoais com a tua finança do trabalho, né? Se você está investindo nisso, você tem que saber separar isso, senão você vai se complicar ainda mais. Porque eu falava, cara, mas eu estou ganhando dinheiro. Tá, qual é o teu lucro? Qual é o teu faturamento? Quanto que isso representa hoje para você? Aí eu ficava assim, ó, cara de paisagem. Não sabia nem o que era a diferença de faturamento e lucro, né? Aí eu ficava, Né? eu ficava A gente assim, né? Uhum. Aí a pessoa fala, não, eu tenho que ver nas minhas planilhas, eu não sei, eu tenho que olhar lá. E, tipo, na verdade, eu não sabia nada, entendeu? Eu tava ali viajando o que ele tava falando. A pessoa tinha acabado de me falar aquilo, eu já fui pesquisar na internet o que era e tal, para poder aprender, né? E fazer essa separação. E, obviamente, eu lembro, aqui você falou de uma coisa aí, dificuldade, né? Eu trabalhei durante um bom tempo no início da carreira para escritórios, né? E esses escritórios, principalmente os grandes, assim, de grande e médio porte, te pagam muito mal, pagam mal até hoje, né? E aí, eu lembro que o dinheiro que eu ganhava era contadinho, era muito contado. E eu ajudava, né? Nessa época eu ajudava minha mãe a pagar uma parte do aluguel e tal, ajudava ela, então, tipo, tinha muito pouco dinheiro. E eu lembro que eu ia ali na. Meu Deus, tô difícil de lembrar o nome dos lugares hoje. E perto do Menezes Cortes, aqui no Rio, tem uma pracinha embaixo, descendo assim, você desce ao Almirante Barroso ali, acho que é o Almirante Barroso, não sei se é o Almirante Barroso ou ali do Peçanha. Isso é coisa da idade. Tem ali tinha uma barraquinha ali que vendia salgado a R$ 1. Era um salgado e como é que é o nome, meu Deus? Um salgado e um guaraná natural daquele de água suja, né? E aí era ali que eu almoçava muitas vezes, então já chegando no final do mês porque já não tinha nada, era o que eu comia, né? Era magro, magrinho, hoje em dia eu tô gordinho. Era magrinho pra caramba. E essa foi uma das grandes dificuldades, porque o que me instalou a mente, na verdade, foi que a questão do consumidor. Algumas advogadas que eu trabalhei, elas falam assim, Marcelo, por que você não distribuiu umas ações de direito do consumidor?
né? Porque você faz, você conhece, você trabalhou com isso, você já conhece essa matéria. Vê se você consegue fazer, pegar uns clientes e tal. Eu lembro que eu tive uma cliente, olha isso que fantástico, cara. Eu lembro que eu tive uma cliente, os filhos dela se tornaram meus clientes, o esposo dela se tornou meu cliente, todo mundo da família virou meu cliente. Eu lembro essa cliente, a gente teve um processo que na época ele deu de honorários para mim, um processo do consumidor contra alguma companhia aí de TV e internet. Deu uns 4 mil e poucos reais. Mas isso há 10 anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás, né? Então você pega aí 4 mil e poucos reais, cara, eu enlouqueci. Eu fiquei muito... Ficou Era rico. muito, era muito dinheiro. Era tipo, representava 2 ou quase 3 salários meus, né? Então, eu, tipo, enlouqueci, né? Eu falei, meu Deus, eu tô rico. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu falei, pô, gostei disso. Isso foi um dos starts, assim, para eu Depois de querer. táxi já para casa. Não, eu fui pro mercado, eu comprei, comprei compra pra caramba, né? Comprei muita compra, muita compra. Olha isso, olha a cabeça, né, gente? Eu ganhei dinheiro, eu comprei comida pra caramba. Eu falei, Etiópia? eu falei, não, comida vai ter. Aí fiz uma compra que era uma coisa que eu queria fazer, ter um sonho de entrar no mercado, sair com os carrinhos todos cheios, né? Só de comida que eu gosto, porcaria, né? Pô, comprei Uhum. coisa pra caramba. Mas isso aí foi um start, né? Oi. Aí o Né? ativo está falando aqui que Uhum. advogado de vender, né? Que ele tinha muito medo. Então quer dizer que você já superou, né, ativo? Eu fico feliz. Aí ele falou assim: eu comecei a investir no meu escritório próprio depois de casada. Ah, é uma mulher. Comecei a É, a investir. doutora Érica, ela me segue lá. Eu fiz uma live com ela esses dias. Ah, bem-vinda, Érica. Como o dinheiro era do meu marido, o investidor, olha, o marido era investidor. Sempre consegui separar o dinheiro do escritório, o investimento e o prolabore. Olha que maravilha, ela conseguiu. Olha só o Ah, que a Érica passou. Bem legal esse case, Érica, para você trazer. Porque assim, a gente está falando aqui, e o Marcelo deixou muito claro, que ele ganhou um dinheiro do escritório e aí ele achava que o dinheiro era dele, né? Ele ganhou um dinheiro na causa, ele achava que o dinheiro era dele, aí ele foi lá e torrou tudo no mercado. A Érica pegou um dinheiro, quase tudo. Boa parte. a Érica pegou um dinheiro que era do marido, ou seja, precisava nem devolver, né, teoricamente, mas ela enxergou esse dinheiro de uma forma tão profissional que esse dinheiro ela usou como um investimento. E o marido efetivamente foi um investidor daquele negócio. Isso é Legal. fantástico, porque é uma percepção madura, né, da própria advocacia, que muitas Sim, pessoas têm, né, essa percepção madura da advocacia, né? Hoje sim. você consegue lidar bem, assim, hoje você conseguiu Ah, organizar. hoje é mole. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida do financeiro, hoje eu tenho contador. Hoje tudo é maravilhoso, né? Eu nem saberia como é que eu ia sobreviver sem essas pessoas me ajudando. Mas no início realmente foi complicado. Até para eu abrir um CNPJ, né? Eu tive resistência, né? Eu tive resistência, mas depois o contador me explicou. "Ô, Marcelo, é melhor para você. Porque eu queria que o dinheiro ficasse todo na minha conta, entendeu? Olha a cabeça. Aí eu falo, o contador, é melhor para você, é melhor você você vai pagar menos imposto, você vai estar comendo no teu IR, daqui a pouco você vai ter que pagar muito imposto, faz isso, assim. Ele me mostrou, né, que ia ser melhor, falou, é melhor você terceirizar isso, ter uma pessoa cuidando, você não tem que ficar vendo isso, tal, tal, tal. E foram me convencendo, né, porque às vezes eu sou um pouco cabeça dura também, né, e eu acho que isso é uma coisa de quem empreende, né, acho que a gente às vezes tem que ser um pouco cabeça dura mesmo, e as pessoas começam a chamar a gente de maluco, de louco, é porque a gente está no caminho certo. Eu tenho essa filosofia. Não, mas é mesmo. E olha só que interessante, o Marcelo ele trouxe dois pontos aqui legais para a gente trabalhar. O primeiro ponto é que, assim, lembra quando ele falou que veio de uma infância mais humilde, que faltava dinheiro, que todo mundo trabalhava muito, que não sei o quê. E agora ele trouxe o Marcelo adulto falando que ele precisava ter o dinheiro para ele, que o dinheiro era dele, era dele. Gente, isso fica muito claro, né? Quando a gente está num processo de autoconhecimento, fica muito Uhum. claro o quanto
crenças infantis, as nossas crenças de infância, trazem e reverberam e ficam martelando nas nossas atitudes adulto, né? E a gente não se Sim, dá muito, a gente não se sim. dá muito conta disso. Até que Uhum. a gente consegue se abrir, e esse não é um processo fácil, né, Marcelo? De você conseguir se abrir para entrar a opinião do outro, para entrar a verdade do outro, para que você ressignifique, né? Essa crença de que o dinheiro precisa ser seu, mas o dinheiro é seu, mas de uma maneira diferente, onde você vai começar a ganhar mais dinheiro até, né? E Sim, aí ele fala também que é cabeça dura, que tem dificuldade de aceitar as ideias e tudo mais. Eu acho muito fantástico isso que você está trazendo, muito rico, porque a partir do momento que você mostra que você tem essa dificuldade, primeiro, você mostra que você reconhece em você que isso é uma dificuldade que você pode melhorar, que você pode mudar. E aí entra a fase do que eu trabalho muito, Marcelo, que é a autoliderança, que é quando você compreende o seu papel no processo da sua vida. Então, hoje o Marcelo sabe que, sim, assim, ser cabeça dura para o empreendimento dele, para o negócio dele crescer e alavancar, é fantástico. E ele tem que segurar essa bandeira mesmo, porque gente resiliente, gente convicta é que faz o mundo mudar. Se o Ford lá atrás tivesse ouvido os blá 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 de todo mundo e tivesse mudado a percepção dele, a gente não teria nem carro hoje, né? verdade. Então, ter essas convicções é fantástico. O próprio Flávio Augusto é uma das pessoas que falam isso, né? Que você tem que ter essa convicção. E a segunda é assim: ok, eu tenho que ter a convicção, mas para o meu bem, não para aquilo que me Sim, diminui, não para aquilo que me reduz, né? sim. Hoje, Marcelo, você vê, por exemplo, no seu dia a dia, você enxerga essas características. Você consegue, como gestor de pessoas, já enxergar essas características nos seus colaboradores? Você consegue já individualizar Sim, esse sim, argumento, vai, por exemplo? sim, sim. Até na E é contratação, um nosso também, né? sim, até na contratação, eu faço ali um teste, um teste de perfil comportamental, né, de coach, né, para ver como é que quem é essa pessoa que está chegando para mim, né? Porque muitas vezes eu falo, não, eu gosto muito de números. Aí você vê que a pessoa não tem nada a ver com números, que a pessoa é tubarão total, não está nem aí para número, não quer saber de nada. Então eu faço esse teste para poder conhecer um pouco melhor. Agora, isso que você está falando, o Fernanda, é incrível. Entrou bastante gente aqui. É incrível. Por quê? É hiper importante essa questão de você saber se reconhecer, mas não só se reconhecer, você saber se olhar de fora. É muito louco isso, e a meditação ela ajuda muito nisso. Você se olhar de fora, você ter um olhar como se você estivesse olhando você, se olhando mesmo, um corpo físico mesmo, falou, pô, eu sou assim, eu faço isso. Quando essa coisa acontece, eu tenho esse gatilho aqui que ativa isso e me faz assim. Pô, eu tenho que parar com isso. Então, esse olhar aí meio que fora da Matrix, né? Se desligando da Matrix, né? É Que super é de... importante. É é, difícil, mas a meditação ela ajuda muito nessa questão. A questão do silêncio também, você ter um tempo reservado para ficar na sua, preferencialmente de manhã. De manhã eu gosto de ficar quieto, inclusive. É muito bom porque você começa a se autoavaliar e se perceber em diversas formas, né? E até ver se aquilo ali realmente faz algum sentido você estar indo por aquele caminho, falando aquilo que você está falando, né? E analisando tudo que está acontecendo. Isso é incrível, porque a gente tem uma tendência de viver no automático, né? A gente vive muito no automático, a gente surfa muito nas nossas emoções instantâneas, né? A gente não consegue muitas vezes sentir o alimento, né? A gente come rápido e tal, não sente nem o gosto do que você está comendo, né? Às vezes você está num lugar, você está com uma pessoa, a pessoa está falando com você, você está lá longe, você está lá distante, né? Então, é muito importante ter essa consciência, porque isso
parece até um papo assim meio de hippie, né? Mas isso é muito interessante porque isso nos ajuda a evoluir. A árvore, né, para a gente abraçar. Faltou aqui eu tô até com saudade que eu caminhava aqui num bosque aqui na freguesia, aqui em Jacarepaguá, e esse bosque tá fechado, né? E eu lembro que de vez em quando eu passava, tinha alguém abraçando a árvore lá. Tinha alguém abraçando a árvore. A pessoa não só abraçava, como também tirava o chinelo para pisar na terra, né? Então, assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é muito importante a gente ter essa consciência, sim. E é difícil, Difícil. Difícil, mas possível, né? Quem sim. disse que é fácil, né? Uhum. Não sei se você sabe, mas eu faço a live com a Sabrina no colo, tá bom? Ah, legal. Fica A aqui, Simone. ela gostou do assunto, ela resolveu levantar. Hum, Aí, olha só que legal. Quando você fala assim, que faz meditação, você está chegando uhum, exatamente onde a gente precisa chegar. A gente começou a nossa uhum, live é a live sem filtro, né? Onde o uhum. advogado humano se mostra humano. E dentro desse seu se mostrar humano, a gente tem ferramentas que fazem com que a gente se fortaleça. Uma delas é Sim, desenvolver o autoconhecimento, que é justamente isso, você enxergar quem você é no processo da sua vida. E a outra dela é você encontrar, ok, eu já sei quem eu sou, e aí, eu quero ser essa pessoa ou eu quero mudar? Quem eu quero ser a partir de agora? Com isso, com esse autoconhecimento que eu adquiri, quem eu quero ser? Hoje, qual meditação que você pratica, além do silêncio, assim? Você faz uma meditação oficial mesmo ou não? ou então, tem um canal no YouTube que eu gosto muito, inclusive para quem nunca fez meditação, eu até indico, que se chama Yoga Mudra, né? E Yoga Mudra. São meditações bem rápidas, né? Assim, ela tem meditações lá de 10 minutos, 12 minutos, 9 minutos, né? Então, assim, é super importante você conseguir sair do seu mar de pensamentos, né? É como se você estivesse dentro do... Quando você está na tua cabeça, cara, isso aqui é muito louco, né? Eu falar isso aqui. Mas quando você está na tua cabeça, né? É como se você estivesse no mar. Imagina um mar, você está no mar. E ali você está vendo que tem vários ali pensamentos passando naquele mar. É como se você saísse desse mar e esses pensamentos fossem as ondas, você sentasse na areia e você ficasse olhando as ondas no mar, indo e voltando, que são como os pensamentos. Os pensamentos, eles vão e voltam, eles vêm e voltam. A meditação, ela ajuda muito isso, né? Você se observar, a você não se fixar naquele pensamento, você deixar aquele pensamento ir embora, né? Então, isso é fundamental. A meditação, eu confesso para você que eu não tenho feito regularmente, mas eu posso dar um testemunho de que quando eu fiz passei mais de 90 dias fazendo a meditação todos os dias, um pouquinho, isso muda até a nossa forma de ver as coisas, né? Porque já existem estudos que dizem que o nosso padrão neural, ele muda quando você torna a meditação um hábito, né? Você reage de outra forma, você se torna uma pessoa mais calma. É muito louco isso, é muito louco isso. Tem vários estudos que indicam, né, que a prática da meditação melhora a vida em todos os sentidos e também ela acaba fazendo com que você se fortaleça. Imunologicamente você se fortalece, porque você se Sim, conecta com você mesmo, né? E você uhum, se fortalece emocionalmente, porque você começa a se reconhecer no processo. A gente vive, eu costumo dar o exemplo assim, enquanto mulher, né? Quando a gente casa, a mulher às vezes ela pega a identidade do homem e ela fica sem saber quem ela é. Mas então ela já não reconhece mais os gostos dela, ela não reconhece mais as vontades dela, porque ela vive em função do marido. Quando ela é mãe, isso se intensifica muito mais. Eu conheço mulheres que não conseguem saber. Mas você gosta de cinema? Qual filme que você gosta? Qual o último filme que você assistiu, você, mulher, ou você, homem, assistiu sozinho, só você com você mesmo? Que era um filme que você queria assistir, que você se permitiu assistir. Essas pequenas coisinhas que a gente vai perdendo ao longo do tempo, e vai fazendo com que a nossa identidade seja perdida. E aí fica esses ruídos que as pessoas têm essa dificuldade de assimilar, que são ruídos,
naturais e que a gente só precisa fazer como você falou, sair daquele por um instante, fazer aquele momento de silêncio, deixar a coisa fluir, reconhecer que esse pensamento é genuíno e é seu, aceitar que ele é seu, acolher que ele não vem para o seu mal e deixar ele ir embora, né? Assim como ela Uhum. onda banha e ela vai embora, ela te banha e ela vai embora. É esse exercício da vida que a gente se perde. Por que esse assunto é tão importante, Marcelo? Porque nós estamos, você acabou de falar, da advocacia 4.0, né? O Watson, ele faz ações, aí, petições judiciais em 30 segundos, 35 segundos. E o Watson é aquele robô da IBM. E o advogado do futuro, que não compreender, que se conectar com eu mesmo, com ele mesmo, ele vai se perder no processo, porque petição por petição, qualquer um faz, inclusive o outro, uma velocidade, uma competência maior até do que a gente. Isso foi comprovado, né? Eles colocaram advogados lá nos Estados Unidos e fizeram um teste lá, não sei se você viu esse teste, você viu? Que eles colocaram lá e o Watson fez, eu acho que em 35 segundos, né? E o advogado fez em 6 minutos, em 11 minutos, alguma coisa assim. Então, era o melhor advogado, né, do melhor escritório fez uma... Por quê? Né? Assim, é ruim isso para a gente? Não. Porque se uma máquina vem para fazer a petição melhor, o que, que eu vou melhorar? Eu vou melhorar os argumentos que eu vou usar que a máquina não consegue ler ainda. Então, os argumentos além do objeto, é como se fosse uma ação dano moral, né? A ação dano moral é bem abstrata. Então, eu vou trabalhar o abstrato que a máquina não trabalha. Eu vou me posicionar lá no tribunal, lá fazendo advocacia, né, fazendo a audiência de uma maneira que a máquina não vai conseguir suprir. Então, assim, o eu, pessoa, entro no meu papel oficial de advogada e aí eu consigo compreender, né, qual é meu lugar na fila do pão, né? Eu consigo entender o que eu sou. E aí é fundamental, né? Sim. Na verdade, eu vejo assim a questão da inteligência artificial, né? Eu vejo ela mais como uma auxiliar, né? Porque tem coisas que o robô não vai conseguir fazer. Tem coisas que elas são inerentes, como você bem disse aí, o desenvolvimento intelectual, muitas vezes, as saídas, né? Porque a advocacia ela tem uma coisa que eu acho fantástica, que pelo menos, assim, acredito que você vai concordar comigo, que é o não aceitar, a gente não aceita o não como resposta, né? Então, assim, pra gente nunca termina ali no ponto, a gente sempre procura uma vírgula, né? E o computador, por mais que ele seja maravilhoso, rápido, ele vai conseguir ter essa visão macro que nós temos, nós seres humanos temos, das situações ali, no sentido de usar a nossa intelectualidade para achar um caminho diferente daquele que o computador e a maioria das pessoas ela está programada, né? Achar ali alguma coisa que seja que possa de repente até cruzar entre os direitos aí e possa ser utilizado ali no sentido de você conseguir defender o interesse do teu cliente. Agora, você falou de robô, ontem eu falei de um robô também, foi do Watson, do NotPay, né? Que é um robô que ele trabalha só, robô advogado, que ele trabalha só com causas de trânsito, ações de trânsito, nos Estados Unidos e no Reino Unido. E esse robô, olha que incrível, ele já conseguiu ganhar mais de 160 mil contestações, né, das multas de trânsito, enfim. Isso aí em dólares soma 4 milhões de dólares. E tudo foi feito pelo robô. E como é que é? Muito simples. Você vai colocando os dados dentro do aplicativo ali, explicando o aplicativo como é que... Pro robô, né? Que é um aplicativo. Você vai explicando e aí ele já te dá uma resposta pronta dentro da legislação americana. Eu achei isso incrível, né? Mas tem coisas ali que certamente ele não vai conseguir... Ó, a doutora, se eu não me engano, a doutora Gabriela Fornes, que entrou aqui, ó. Sou fã dela também, é fantástica. Enfim, então a gente tem uma evolução, não só na questão da inteligência artificial, essa questão de fazer petições, lá no escritório mesmo. Nosso aplicativo, muitas vezes um contrato ou uma petição que a gente ia demorar 20 minutos, 30 minutos,
a gente faz aquilo ali em 1 minuto, 2 minutos, né? Por quê? Porque se eu já tenho os dados do cliente na minha base, eu já consigo ali, com um clique, dependendo da petição, né? Se for uma petição simples, um contrato simples, eu consigo fazer aquilo ali rapidinho, só mandar imprimir. Tem um pelinho da minha cachorra voando aqui. E aí o advogado ele precisa entender, né, que estudar essas questões holísticas, né, e buscar meios diferenciados de se conectar com ele mesmo faz toda a diferença. Sim. Marcelo, qual que é hoje o seu inegociável? O que que você não abre mão hoje para entrar no seu escritório? Se a pessoa não mostrar esse valor, ela não entra ou ela Uhum. sai mostrou que não que tem aquele valor diferenciado do que você imagina. Qual que é hoje o seu negociável? Legal, legal. Se tiver alguém do escritório aqui, não tem nem como eu mentir, né? Porque se tiver alguém do escritório aqui me vendo, ele já até falou isso lá, já deve ter falado essa frase lá, que eu falo o seguinte, eu falo assim, eu só consigo trabalhar, só ter pessoas ao meu lado que eu confio 100%. A partir do momento em que eu não confio mais naquela pessoa, eu não consigo mais ter ela do meu lado, né? Então, assim, eu preciso confiar 100% em quem está trabalhando comigo, no sentido de princípios, no sentido de honestidade, no sentido de idoneidade. Porque a partir do momento em que eu não consigo mais, eu mesmo, eu parte de mim, tá? Eu peço para que essa pessoa, me desliga, né, essa pessoa do escritório, porque isso para mim é inegociável. Então as pessoas hoje que estão comigo são pessoas que realmente eu confio, né? Eu só consigo trabalhar com quem eu confio. Pode parecer louco isso, mas eu conheço histórias aí de pessoas que têm todos os, como é que eu vou te dizer, todos os sinais de que a pessoa que está do lado não é uma pessoa confiável, que se você, eu penso sempre assim, se faz com outro, né? Se alguém fala, se Paulo fala mal de Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro, né? Então isso aí é fundamental, você olhar o caráter da pessoa, isso para mim, para estar comigo hoje, realmente a pessoa tem que confiar. E a pessoa tem que ser leal, né? Porque a lealdade, eu sou muito leal, né? Esses dias até minha esposa falou, cara, a gente é muito leal, né? Conversando sobre trabalho e tal. Eu sou muito leal. Então, quando eu exijo essa lealdade de quem trabalha comigo, né? Até quem assiste aí a série Suits, né? O Harvey fala, né, que a lealdade é uma via de mão dupla, né? Então, isso é uma coisa que eu exijo também. Você falou o seguinte, né? Que a pessoa precisa ser confiável. Por que que eu faço essa pergunta? Porque a gente tem muitos colegas aqui que vão abrir escritório e aí querem abrir na ânsia, né? De querer abrir o escritório de qualquer jeito, eles pegam o primeiro sócio, o primeiro parceiro que aparece na frente. Então, ó, apareceu ali com a mesma vontade, vamos rachar despesa, a pessoa sai desesperada e vai abrir. Quando, na verdade, se você não fizer essa reflexão os valores que você tem, com os valores que você quer que o seu companheiro tenha, dificilmente isso vai casar, né? Não coaduna, porque uma hora ou outra a pessoa vai mostrar quem ela verdadeiramente é. E o Marcelo falou uma coisa bem legal aqui também, que é assim, as pessoas dão sinais. As pessoas dão sinais. Então, no primeiro contato, você já consegue saber mais ou menos que linha de raciocínio que essa pessoa está desenvolvendo ali na vida dela, no dia a dia dela. Então, dá para Sim. você saber que você quer se conectar ou não com aquela pessoa. O E ruim eu vou é que a até pessoa. mais longe, doutora. Oi? Eu vou até mais longe. Eu falo, quer começar uma sociedade, faz um perfil, um teste DISC, que for um EUSA, faz um perfil comportamental para você se conhecer e para o teu sócio também se conhecer, para vocês saberem exatamente como que vocês vão se encaixar aí nessa engrenagem, para que depois isso não se torne um problema. Porque você imagina dois dominantes trabalhando junto. Vai dar certo? Dois influentes trabalhando junto. Vai dar. Influente, de repente, até dá. Ou então ali, cara, dois conformes juntos. Talvez, não sei, acho que vai dar. O negócio vai ficar meio estranho, né? Porque um vai querer fazer do detalhe dele, o outro vai querer fazer do detalhe do outro. Então, assim, são essas coisas que precisam ser sopesadas, né? E desculpa, te interrompi. Não, não. Gabriela, né? Ela falou que só Uhum. alinhando os valores
você garante o sucesso da sociedade. E Sim. Gabi, muito triste é que assim, muitas pessoas perdem dinheiro, perdem o ânimo com a advocacia, perdem a alegria de viver até, porque quando você abre uma sociedade, você está abrindo ali uma expectativa de vida, né? E aí Uhum. se conecta com uma pessoa que é vilã, no final dessas contas, a pessoa te deixa ali sem eira nem beira e com a autoestima lá embaixo. E no final das contas, para você se reerguer, leva um pouco mais de tempo, né? Uhum. Marcelo, você consegue enxergar assim? Você falou dos seus inegociáveis, que é a pessoa demonstrar confiança, mas e qual que é a sua maior conquista na vida, assim? Qual foi a sua maior conquista? Cara, a maior conquista. Você olha para Eu você e já. fala, Marcelo, É. cara, você é o cara, sabe? Qual que é? Então, eu não consigo, assim, obviamente eu tive muitas conquistas, né? Acho que só a carteira da OAB, eu acho que já foi uma grande conquista, né? É, mas eu acho que eu tive uma grande. Meus familiares, assim, até outro dia um tio meu, ele falou pra mim assim, ele falou assim, cara, você realmente teve uma quebra de paradigma na tua vida, né? Porque ninguém imaginava que eu fosse chegar onde eu cheguei, né? As pessoas pelo meu pai, pelas características do meu pai, né? Essa questão da genética, né? Como meu pai era, enfim, meu pai teve muitas oportunidades, jogou muitas oportunidades fora, foi casado várias vezes, teve várias esposas, deixou um monte de filho por aí. Então as pessoas meio que criaram meio que essa expectativa. Só que aí a gente tem um grande trabalho aí da dona Rita em cima disso, né, para que eu justamente não me tornasse. Então acho que o fato de eu conseguir não só eu conseguir o êxito na advocacia, empreender, nada disso, não, isso é importante, claro que é, né? Mas não só isso, eu acho que o mais importante foi eu ter conseguido essa quebra de paradigma, porque as pessoas falavam muito isso para mim. Você é igual teu pai, você é igual teu pai, ih, você vai ser igual teu pai. Eu consegui me transportar desse mundo, desse universo e me colocar numa situação hoje totalmente diferente. Já há algum tempo, né? Mas uma situação bastante diferente daquela que as pessoas me viam e até eu me via também. Confesso que em alguns momentos eu me via. Falo, caraca, será que eu vou ser igual ao meu pai mesmo? Né? Não, eu não posso. Eu tinha os meus diálogos internos, né? Não, eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu não posso e tal. Eu acho que isso daí é uma das grandes vitórias e eu acho que isso pode ser considerado uma conquista, né? É aquilo que te brilha os olhos, né? Faz você ter orgulho de você mesmo, né? De quem você é. Sim, 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 sim. Porque assim, sucesso em qualquer profissão você pode ter independente, né? Mas eu acho que o fato de você conseguir mudar até mesmo a tua concepção sobre você mesmo e a partir daí você alcançar um objetivo, eu acho isso não só em mim, mas em qualquer um. Qualquer pessoa que de repente foi ali, ela era taxada de alguém que não ia conseguir, que não era capaz, que vai ser igual teu pai, vai ser igual fulano, você vai ser isso, vai passar fome, não sei o quê. E aí você conseguir reverter isso, eu acho isso fantástico. E olha só, Marcelo, com 58 minutos e 15 segundos, a gente tem. Está acabando, mas esse tema que você trouxe agora, de quebra de paradigma, dos nossos paradigmas pessoais, dos paradigmas externos, das interferências externas que influenciam na nossa vida, isso faz toda a diferença e isso dá uma live nova, hein? Então agora o Dá. senhor já está perdendo uma live nova, né? Para a gente falar sobre isso também, porque Sim. esse é um assunto que a gente precisa realmente, sabe, verdadeiramente, eu acredito nisso, que a gente precisa disseminar, desconstruir muitos estigmas que o advogado tem. Então, eu quero te agradecer pela generosidade, pela atenção, disponibilidade de ter Obrigado. de ter se exposto, né, de ter falado sobre você, sobre advocacia, de uma forma tão verdadeira e honesta. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço pela oportunidade de você ter me chamado. Fiquei muito feliz com o convite quando eu vi lá no grupo. Falei, poxa, que legal, que iniciativa bacana. E estou à disposição. Sempre que você precisar aí, você pode me chamar. Ótimo, teremos mais, viu? Obrigada. Então, Fernanda Ferreira, junto com Marcelo Benevides. Benevides. É bom que não esquece. É bom que não esquece. Benevides.
Benevides. Então, gente, reverbera comigo, reverbera com a gente. Obrigada! Tchau. Tchau, valeu. Tchau.